Olá, bandoleiros e bandoleiras, aqui quem está falando é o William Dalton. Pois é, estou aqui apresentando o podcast Roleta Russa. Dias atrás eu estive fazendo entrevista aqui, falando a história dos Daltons, a minha história, desde a Rádio Ipanema FM. E hoje eu vou entrevistar um grande vocalista de uma grande banda do rock gaúcho e que deixou a sua história marcada aqui no grande rock gaúcho, que é muito falado nacionalmente. Temos aqui hoje o vocalista da Rosa Tatuada, Jacques Maciel. E aí, Jacques? E aí, Dalton, como é que tempo, tá? Hein? Pô. Como é que tá, galera? Beleza? É um prazer estar aqui no Roleta Russa, né? Esse podcast tão bacana. E muito feliz de estar batendo esse papo contigo aí, cara. Pô, muito bom te rever que também. Saudade. Legal. A gente só se vê pela rede, né? Pra alguma coisa presta essa rede, né? Pra matar a saudade dos amigos, assim, pela rede. Porque, poxa, nossas estradas vai pra cada canto, né? Que agora a nossa estrada vai reiniciar, né? E tomara que embale e não pare mais, né? É isso aí, cara. Que legal. Pois é, Jacques, vamos conversar hoje, que eu particularmente já te conheço lá desde a Rádio Ipanema FM, que eu estava iniciando na Rádio Ipanema FM quando vocês já estavam embalando já com o projeto Rosa Tatuada. Uhum. E eu peguei, assim, as fitas cassetes, os cartuchos, né? Que eu lembro que a Rádio Ipanema FM... Quando era hit da rádio, ia pro cartucho. Sim. Porque se acontecia alguma coisa, porque os comerciais eram tudo com cartucho, às vezes era um cartucho que tinha uma fita rolo dentro. E se aquilo trancasse, se o comercial trancasse e não tinha outro comercial na mão, a gente já deixava separado os cartuchos de música para largar ali, para não ficar nada fora do ar, assim. Uhum. E aí eu lembro muito bem que as músicas da Rosa Tatuada eu acho que tinha uns 3 cartuchos, mais ou menos, assim, que, poxa, era top ter 3 cartuchos na Rádio Ipanema FM, não é para qualquer um, rapaz. Na realidade, quem nos deu espaço pela primeira vez, né, no rádio foi a Ipanema, através da nossa amada Kátia Suman, né? Sim. E foi uma primeira demo do Rosa Tatuada, uma música até que a gente nunca gravou em álbum nenhum, chama-se Tudo Acabou. Uhum. E nós gravamos em Caxias essa primeira demo e chegamos lá na Ipanema com a fitinha rolo, 1/4 de polegada, né? Sim, fininha, sim. né? Uhum. E eu me lembro que a gente chegou lá de noite sem combinar nada, né? Eram outros tempos, né? Uhum. E a Kátia nos viu, pegou a fita, engatou no gravador e tocou na rádio na hora a música, né? Uhum. Então, são só lembranças legais, né? Esses tempos aí, né? Certeza, da Ipanema, né? Com certeza. Mas me diz uma coisa, Jacques, mas antes disso daí, tu já estava na estrada de maneira diferente, né? Uhum. Tu não iniciou, assim, diretamente com a Rosa Tatuada, né? O Rosa foi minha primeira banda, né? Depois de alguns anos pra cá, até me envolvi em outras histórias aí que a gente pode falar depois. Mas eu, muito novo, comecei a trabalhar como hold dos Cascaveletes, né? Uhum. Eu e o Barezinho, que era o batera original do Rosa, que é irmão do Alexandre Baré, dos Cascaveletes, né? Então, a gente muito... Supostamente ele era hold do Alexandre. E a gente muito moleques, assim, né? Porque... eu vim do Rio de Janeiro, né? Meu pai era militar da aeronáutica, então vocês sabem que, né, família de milico vive se mudando, também, sendo transferido, né? Pra te ter uma ideia, cara, eu me criei em Porto Alegre, né? Vim com 3 meses pra cá. E toda a família é gaúcha. Uhum. Mas eu nasci na fronteira com a Bolívia, lá em Mato Grosso, cara. Olha. Cáceres, Mato Grosso. Pai militar, né? Eu nasci aqui com 3 anos de idade, fomos para Brasília, depois para o Rio, e eu vim para Porto Alegre em 85. Uhum. Final de 84, né? Um pouquinho antes do Rock in Rio. Fiquei puto da cara, né? Que a minha mãe resolveu se mudar para Porto Alegre 20 dias antes do Rock in Rio, né? O lendário. Né? Foi o primeiro lendário Rock in Rio. E então, quando eu cheguei aqui, claro, me envolvi, né, com a galera do rock, conheci a galera do metal, Bonfim, não sei o quê, e logo conheci o Barezinho, né, num show do Leviatã, na Terreira da Tribo. Né? E aí, cara, eu não tinha noção nenhuma de que existia o tal rock gaúcho, o movimento, porque, né, eu vim
assim, com os meus discos lá do Kiss, do Bon Jovi, do AC/DC, do Motley Crue e tal. E aí ele falou pra mim, pô, meu irmão, e o Alexandre vinha de uma banda de metal também, da Pesadelo, né? O Alexandre vinha também do metal e ele falou, pô, meu irmão tá entrando numa banda aí, é uma mistura de rockabilly com punk rock, né? Um punkabilly, chama os Cascaveletes, e a gente não quer trabalhar com a gente tá precisando de um hold pra guitarra e tal. Então eu com 16 anos e o Barezinho com 13... A gente caiu na estrada aí com os Cascaveletes, né? Nossa senhora, cara. Bom começo para aprender, né, cara? E foi por causa dos Cascaveletes que nasceu a Rosa Tatuada, né? Por causa do Flávio, né? Conhecido por muitos aí como Júpiter Maçã, né? A gente já conhece da época do Flávio, né? Flávio Basso. E assim, vindo esse entusiasmo, esse incentivo do Flávio, dos Cascaveletes em si, né? Tu ficou quanto tempo trabalhando com eles até iniciar a tua banda ali? Cara, foi um período curto, na realidade. Os Cascaveletes, né, tiveram uma trajetória, né, curta, né? Eu comecei a trabalhar com eles ali em 87. No ano seguinte, o Rosa já se formou, né? Mas a gente seguiu, claro, trabalhando com eles até 89, por aí, meio de 89, final de 89, quando realmente o Rosa começou a se firmar mais no cenário e a gente teve que se desligar da equipe, né? Mas foi uma experiência incrível, né? Porque ali com 17, 18 anos já conhecia mais de 100 cidades e o não Flávio... tinha caído de paraquedas, né? Já tinha uma base ali e a coisa de estar na estrada e todas as noites a banda passava o som e eu e o Barezinho ficava tocando no palco, né? Que foi uma oportunidade, né? A maioria da garotada na nossa época mal tinha um amplificador em casa, uma guitarra. Sim, exatamente. Né? Ou tinha que alugar um estúdio. E a gente tava rolando som no palco ali, né? Com uma estrutura bacana e tal. E uma noite o Flávio, no ônibus dos Cascaveletes, o Flávio chegou e falou, até brinco sempre nos meus shows acústicos, né? Eu imito a voz do Flávio, né? Porque ele falou, man... Por que vocês não montam uma banda para abrir os shows dos Cascaveletes, né? Que legal, e assim nasceu o Rosa, né? Então, eu sou muito grato, assim, né? Ao Flávio, aos Casca, né? E o Flávio... O Flávio tinha uma visão muito ampla, né, cara? Às vezes, eu vi assim, eu vejo as pessoas falarem, assim, os caras que tiveram contato com ele, assim, ele sempre dava um toque legal, assim, porque ele olhava para ti e já imaginava tu fazendo tais coisas que tu nem imaginava estar fazendo. Já aconteceu até isso com um guitarrista que foi dos Daltos, que ele contou isso, sabe? Que ele era de Santa Maria e tudo, e eu acho que ele já era o Júpiter Maçã, e era um Daniel, baita guitarrista e tudo. O Flávio elogiou ele e falou, cara, tu tem que ir além daqui. Teu som é bom. Teu som é muito bom. E aí, aquilo ali deu um incentivo para ele. Aí ele veio para Porto Alegre, tudo. O cara tá se virando aí com música e tudo. Que legal. Um grande professor. E, assim, a Katia Suma começou a rodar o som de vocês em que ano? Foi em 88 mesmo? Não, cara, foi... Acho que final de 89, 90. Que o nosso primeiro álbum pintou logo depois, em 91, né? A gente teve sorte daquele momento, né? Que não tinha aquela coisa do jabá, né? Na Ipanema não rolava isso. Existia, mas não era essa coisa descarada que é hoje, né? Essa coisa tão mercenária que é hoje, né? E até tu me dá uma oportunidade. Não generalizando as rádios, né? Sim. Mas a gente teve muita sorte, assim, porque a nossa demo, ela começou a tocar nas grandes redes de rádio, na Atlântida, até sem a gente ter um disco, né? Em forma de fita cassete, né? Nosso classicão ali, Inferno Vai Ter Que Esperar, a gente pode falar sobre ela depois. A letra foi um presente do Teddy e a música é minha. E essa música, ela... Antes da gente gravar o primeiro disco, ela estava nas 10 mais tocadas da Atlântida, né? Nas grandes redes, né?
Então foi um momento muito bacana quando o teu som tocava, porque os caras achavam legal, né? Não porque tu botava grana. Não, exatamente, mas assim, cara, tu tá falando a tua parte como artista chegando na Ipanema. Eu cheguei na Ipanema FM como operador de rádio, aí depois eu me tornei locutor de comerciais e fui fazendo as férias dos locutores. Ali, cara, a gente era treinado. Assim, ó, aí eu tô falando o bastidor, né? Claro, claro. Que não rolava jabá mesmo. A gente chegava ali, a gente era treinado, assim, o diretor, o Newton Fernando, falava pra nós assim, cara, aqui tu não vai poder dizer que tu não gosta de som nenhum. Talvez até tu não goste, mas mesmo assim, tu não gostando, tu tem que saber naquele estilo, naquele gênero musical, o que é bom e o que é ruim. Claro. Então começa a treinar. Aí como eu era músico, ele começa a treinar esse teu ouvido de músico aí. Com certeza. Porque quando chegavam as fitas cassetes, eles não davam conta de escutar. Então, às vezes, eles passavam para nós. Claro. E a gente já tinha que estar aquele tino, sabe? Claro. Tipo, cara, isso daqui vai ser legal para tal horário, né? Então, isso daí a gente era treinado justamente até para ajudar nessa parte. Ter a cabeça aberta para escutar outras coisas, né? E não tinha essa aí, o amigo lá, largar eu sou amigo do fulano e tudo, vou largar a fita cassete e vai rodar. Não. Tinha que passar pelo crivo ali de todo mundo. Esse som vai acontecer. O ouvinte da Ipanema vai gostar. E assim, rolava, cara. Que legal. E realmente, não tinha jabá lá. Eu fui testemunha disso. Que legal. Com a gente foi uma experiência muito bacana e a gente foi muito bem recebido, né? Não só na Ipanema no começo, mas depois nas outras rádios, né? Mas realmente a Ipanema... a Ipanema tinha a fama de lançar o sucesso para as outras, né? De lançar as bandas para as outras, porque também tocava aqueles lados Bs de vocês, que não tocavam nas outras rádios. E aí acabava que era considerado na época lado B, e para Ipanema não era, passava a não ser mais lado B, né? As outras rádios começavam a tocar também, exatamente, né? Então era bacana isso daí. Muito legal, cara. E assim, daí chegando a curiosidade mor, o inferno vai ter que esperar, que tu até já falou Essa música, uma música que eu também sempre falo nos meus shows, né, que me orgulha demais, né? Eu nunca vou deixar de tocar, nunca vou enjoar de tocar, porque ela abriu muitas portas, né, pro Rosa em todo o Brasil, né? Nos levou para Sony Music, um monte de coisas e, como eu comentei também, é um presente, a letra é um presente do Teddy, né? É uma história que foi se distorcendo, né? À medida que a galera vai contando, a história foi se distorcendo, né? Que esses dias alguém comentou que o Teddy foi na minha casa, bater na minha porta para me levar a letra. Aí o Teddy me chamou no WhatsApp essa semana. Cara, mas não foi bem assim, né? Eu falei, cara, essa história aqui já virou lenda, né, cara? Eu nem vou ficar me dando o trabalho de ficar explicando, né? Porque, Sim. né? Mas é o contrário, né? Eu fiz uma visita pro Teddy, ele me deu a letra, né? Disse que apresentou pro pessoal do Nenhum no ensaio, né? Que não tinha rolado e que era só uma história, que não tinha refrão, que era só uma história, né? Quando ele me deu, chamava-se O Inferno Pode Esperar, né? E eu peguei a letra, levei para casa, peguei o violão e em 5 minutos eu fiz a música, né? Troquei pro Inferno Vai Ter Que Esperar, adaptei legal, uma coisinha que outra, né? E se tornou aí, né? Como a gente sabe, uma das 10 músicas mais tocadas da história do rock gaúcho, né? Ao lado de Infinita Highway, Camila Camila, Sob um Céu de Blues, né? Uma música que ficou 1 ano e 4 meses nas 10 mais pedidas diariamente nas grandes redes de rádio, né? Que nos abriu portas aí para ir para Sony, né? Para fazer um monte de coisas. Então, um som que me orgulha demais, assim. É claro que para muita gente, não do meio do rock, ou que não acompanha, tem muita gente que... A gente, nesses 32 anos, tem muitas outras músicas que pintaram, mas essa ficou marcada, né? Tem outros fenômenos de execução na época, como Tardes de Outono, que também é do primeiro álbum, né? E tantas outras depois dos outros discos, mas essa realmente
quando fala em Rosa Tatuada, o pessoal vem, né? Ele sentiu que... né? Então, mas é um lance que mergulha demais. Até eu vou te revelar uma coisa. Lá nos bastidores, a gente te imitava lá cantando. A gente fazia um... E quem te imitava melhor era o KG. O KG. O KG era o que melhor te imitava lá, cantando. Sorriu e disse adeus. Cara, era um sarrinho isso. Que legal, cara. Mas, e assim... como é que... Primeiro vocês gravaram um disco aqui, regional, né? Antes de chegar na Sony, né? Nós fizemos uma primeira demo em Caxias, no antigo estúdio Castel Novo, lá com o Kiko Martins, né? E tinha essa música que a Kátia tocou, que não entrou em disco nenhum, que chamava-se Tudo Acabou. E outra que também a gente nunca gravou, Caminhos Percorridos. E depois a gente gravou uma segunda demo. Aí essa segunda demo já trazia O Inferno Vai Ter Que Esperar. Não, perdão. A segunda demo tinha Na Estrada, que é uma música que tá no primeiro disco do Rosa, que a gente toca até hoje. E uma outra parceria com o Teddy chamava-se Bata Baby, que também a gente nunca com o Teddy também, que a gente nunca também gravou em disco nenhum. E uma fase muito verde, assim, da banda, né? Que é uma piazada, né, cara? A galera só queria encher a cara, né? Eram outros tempos. Não que o cara não queira hoje em dia. Sim, mas vocês não sabiam, não tinham ideia de que ia pegar a estrada. Né? Mas foi a partir desse presente do Teddy que pintou a primeira demo, né? Não por causa de Inferno, mas a gente já tinha outras músicas se moldando, né? A própria Na Estrada, né? E também uma música que o riff foi presente do Júpiter, do Flávio Basso, que chama-se Voltando Pra Casa. Uma história bem interessante, assim. Uma vez, uma noite também, no ônibus dos Cascaveletes, a gente pegou o ônibus para ir para uma cidade qualquer. E em cima, lá na frente, no bagageiro, tinha um mini amplificador para um microfone, que era aquele do guia. Né? Então, era um amplificador ali de 4 watts, 5 watts. Sim. Com uma entrada para microfone, mas que saía em todas as caixinhas do ônibus. E o ônibus, como pegou a estrada, o Flávio olhou aquele amplificador, abriu o estojo, tinha uma Genine, uma Fink Les Paul, pegou a guitarra, plugou a guitarra, espetou naquele amplificadorzinho e deu todo o volume. E aí distorceu, ficou com drive, sabe? Né, em todo o ônibus aquela guitarra, e ele começou a tocar bem louco. Aí ele chegou para mim... na minha frente com a guitarra e começou. Aí eu, piazão, olhei, que riff do caralho, Flávio. É teu? Ele falou assim, acabei de fazer, man, quer pra ti? Quer pra vocês? Eu falei, cara, me dá, não sei o quê. Aí virou Voltando Pra Casa, né? Uma música nossa, né? Então... E aí essa primeira demo essa demo então que trazia Voltando Pra Casa, O Inferno Vai Ter Que Esperar, Tardes de Outono, que nos levou até a nossa primeira gravadora, né? Que era uma gravadora local, chamava-se Nova Trilha, Nova Ideia. Nova Trilha é o nome da gravadora, que ela era especializada em música nativista, ali no centro, na Galeria Santa Catarina, ali na frente da Good Music. E Nova Ideia era o selo pop rock deles, né? E ali pintou o primeiro disco do Rosa, né? Saiu através deles. E esse disco, pra época, né, foi um fenômeno, assim, vendeu 10 mil cópias quando foi lançado e, né, foi quando a banda, né, fez um monte de shows aqui, e aí estourou nas rádios mesmo e tal. Todas as músicas desse disco praticamente tocaram nas rádios. E o Teddy produziu esse disco, né? O Teddy, a gente gravou na Tech Audio ali, antiga Eger, né? E foi através do Teddy também que, levando esse disco pro Rio, que
chegou ao contato ao conhecimento da Sony Music, né? Aham. Foi quando nós assinamos com a Sony, em 92, quando pintou as aberturas lá para os shows do Guns e tal. Isso, até eu ia te perguntar sobre isso. Daí. Podemos falar. E aí... Como é que era assim? E como é que era a estrada no Rio Grande do Sul nessa época? Tinha bastante shows? Era um outro mercado diferente, né? Era o circuito dos clubes, né? Sim. A gente ainda pegou o final dos clubes, né? Os clubes faziam festas, os shows, né? Festa show, né? E, tocava para 1.500, 1.800 pessoas todo fim de semana, né? E um momento em que o rock, que a grande mídia abria espaço para o rock, né? Então, né? As rádios, a TV, as bandas gaúchas, o rock gaúcho tinha espaço livre, né? E então foi um momento muito legal, assim, né? Vocês pegaram bastante estrada nessa época. Bastante, né? Poxa, tocamos centenas de shows. E quando o Teddy chegou com esse disco lá no Rio, né, na Sony, o que aconteceu? O pessoal adorou a ideia, a história da banda, o espírito da banda, a identidade, o som, só que eles não curtiam a qualidade técnica do disco, da gravação, nem a parte gráfica, né? Eles não entendiam. Isso acontecia, eu acho que nacionalmente. Eles acharam que não estava dentro do padrão Sony, né? E aí, então, a gente assinou com a Sony, mas nós fomos para o Rio, então, lá no estúdio do Gilberto Gil, do Liminha, né? O Nas Nuvens, e regravamos o primeiro disco. Só que essa regravação, saíram duas músicas pularam fora e entraram outras quatro inéditas, né? Nessa regravação do primeiro álbum. E aí ele saiu pela Sony. Foi quando a gente, durante a gravação do disco, lá no Rio, no estúdio Nas Nuvens, né? Foi durante essa gravação que pintou o convite pra gente abrir, né? Na época ali, os shows do Guns, né? A gente não tinha nem lançado o disco pela Sony, né? O Dodge, né? O Dodge Sirena, que hoje é empresário do Roberto, né? Apareceu lá no estúdio e falou assim, eu quero que vocês abram os 3 shows do Guns N' Roses no Brasil, né? Cara, e como é que foi pra vocês, assim, vocês receberam assim, o convite do Dodge pra abrir pro Guns, cara? Essa história é outra história meio lendária, porque a gente recusou, né? Na hora. A gente recusou porque... Né, imagina um molecada ali com 19, 20 anos chegando no centro do país, né, e recém gravando o disco não tinha nem saído. E naquela época o histórico de bandas nacionais abrindo shows internacionais era das bandas só se ferrando, né, em matéria de condições técnicas, né, e depois se criou uma cultura, né, de 15 anos para cá, 15 anos para cá, se criou uma cultura, se criou uma estrutura para as bandas locais abrirem shows gringos, mas naquela época não. Aí quando ele chegou lá, a gente pensou, agora que a gente tá chegando no centro do país, o disco nem saiu, nós vamos fazer um show aí para não sei quantas milhares de pessoas e vamos queimar o filme, fazer um show ruim, com som ruim, nós vamos se fuder antes do disco sair, né? E a gente falou, Dodge, não, a gente não queremos tocar, não queremos abrir o show, porque, né, a gente tá nesse momento aqui, a gente não quer queimar o filme, né, e tal, a gente não quer se arriscar, né, e o Guns veio no seu auge, né, naquela turnê User Illusion. Imagino, cara. Estavam no auge, né, diferente de muitas bandas que quando vêm, né, pro Brasil já estão num momento, eu não gosto dessa palavra decadência, né, mas... Todas as bandas... Sim, não tava a gente como artista sabe que passa por vários momentos, né? O artista tá sempre, né? Sempre tocando, mas tem momentos que tu vem mais à tona, momentos, né? Então... porque eu vejo assim, cara, o Bill Haley mesmo, que, né, com Rock Around the Clock, lá dos anos 50. Pô, cara, o cara fez sucesso ali nos anos 50, mas ele seguiu até o final da vida, por causa daquela história toda do início do rock, ele seguiu a vida toda fazendo turnê. Sim. Ele não parou. Um clássico, por causa daquele momento ali, né? Aí dizer que altos e baixos e tudo, né? Pra um cara que nem ele, não, né? Pra nós, ao menos, não, o cara tá sempre em alta, né? E aí a gente chegou e falou, cara, não vai rolar isso aqui. Ele
pegou e foi embora. Acho que não foi no dia seguinte ou 2 dias depois, simplesmente ele apareceu lá novamente com umas folhas de papel, uma caneta, a gente sentou numa mesa assim, e ele pegou o papel, colocou na nossa frente e falou assim: escrevam tudo que vocês precisam para abrir esses shows. Tudo que vocês querem, porque vocês vão abrir esses shows. Aí a gente pensando, pô, né, o que aconteceu, né? A gravadora, a Sony tá pilhando, aí ele disse, não, pelo contrário, na época, né, o presidente da Sony que nos contratou não estava muito afim que a gente abrisse. E aí ele falou, não, vocês foram escolhidos pela produção do Guns, porque a gente mandou, na época era um fax, né? Que honra, né, cara? A DC7 enviou um fax com material de 5 bandas, né? Foi o Rosa Tatuada, o Viper, que já existia o Viper. Ah, o Viper. Né? O Haikai, o Haikai é a banda de um cara que depois foi radialista há muitos anos lá em São Paulo, lá, o Tatola, né? E a banda do Clemente, o Não Religião era a banda do Tatola. O Haikai era a banda do Marcelo Sequinde, que tinha sido guitarrista do Erva Doce. Depois do Erva Venenosa, né? Coverzão clássico. Depois o Marcelo ficou famosão como produtor, produziu aquele Capital Inicial acústico, não sei o quê. Então foi o Haikai, o Não Religião, Inocentes, que é a banda do Clemente. O Viper e o Rosa Tatuada. E ele falou, a produção escolheu vocês para abrir os shows. Foram 3 shows, 2 em São Paulo, no estacionamento do AMB, e 1 no Rio, no Autódromo de Jacarepaguá. Então, quando ele voltou e nos fez aquela, né, nos deu aquela liberdade, a gente não colocou nada mais que o básico. A gente falou, a gente quer bons equipamentos, quer um backline legal, quer os Marshall, quer transmissores para os instrumentos, a gente quer a nossa equipe, a gente quer poder passar o som, a gente quer um som decente no PA, não precisa ser o mesmo volume, mas o som tem que estar bom. Né? Todo esse entendimento a gente tinha ali, garotos, justamente pela experiência já dos cascaveletes de estrada, né? Cara, porque senão, se vocês chegassem verde ali, vocês iam aceitar e nem iam saber onde estava. E talvez se a gente tivesse aceitado na primeira, não tivesse sido legal como foi, né? E as coisas não tivessem rolado como rolaram, né? Então, aí aconteceu, né? A gente fez 3 shows esplêndidos, né? Tocava 40 minutos por noite, né? Tivemos o Silvinho da Vento Norte, né, fazendo o PA para nós, né? O Silvinho, que também é o técnico do Roberto Carlos hoje há anos, né? E eu me lembro que a gente subia no palco com... A gente tinha cabelo, né? Subia no palco com o cabelo enfiado para dentro do boné, com uma jaqueta por cima já prontinho para tocar. A gente subia 3 minutos antes no palco, ligava a guitarra, só... fazia um check, né? Um checkline assim, rapidinho, saía, tirava o boné e voltava e fazia o show. E as 3 noites a gente foi super bem recebido, né? Tocava só músicas autorais, claro, meia dúzia de músicas, e terminava com Rock and Roll Night do Kiss. Então as 3 noites a gente saiu assim, super bem ovacionados, a equipe do Guns nos cumprimentando, nos abraçando, né? O Duff McKagan, que era o baixista do Guns, veio nos cumprimentar, né? A gente teve contato com todos eles, menos o Axl, né? Que na época ele tava brigado com os caras da banda. Sim. Os caras nem se falavam, né? Tinha um camarim separado. Aquela coisa. Coisas de Guns. Mas foram 3 noites incríveis, cara. A gente tocou para 75 mil pessoas na primeira noite, né? Em São Paulo. Foram 150 mil pessoas ao todo nas 3 noites, né? Então... Pra gente foi um turbilhão, assim, né, de emoções. Parece imagino, coisa cara. De... Né? Mas foi do caralho, cara. E abriu muitas portas pra banda, né? Foi muito legal, cara. Então é um lance que nos orgulha demais, assim. A gente teve outras experiências com bandas internacionais, né, que pra mim, pessoalmente, foram, né, mais satisfatórias e mais emocionantes do que o Guns, que foi tocar com o Kiss, né? Que é a minha banda do coração, né? Em 2012, no Gigantinho, tocamos com o Kiss. A gente tocou com o Alice Cooper no Pepsi. Tocamos com o Deep Purple 2 noites também no Teatro Bourbon Country, né?
Mas o Guns ficou marcado, né? Porque a galera comparava demais, né? Exatamente. Os cabeludos de bota cowboy. Esses são os Guns brasileiros, né? E a gente lá foi de Kiss e Motley Crue, né? Mas é inegável, né? Que foi uma influência, né? Uma banda que eu admiro até hoje, né? Sim. O cara da nossa idade aí dizer que não curte Guns ou que não curtiu Guns né? Não passou pelo rock. Exatamente. Mas já quiser, e desse disco da Sony, assim, não falando do Inferno que o Inferno vai ter que esperar, né? Mas assim, o que teve assim em destaque, assim, qual o som que teve em destaque? Agora vamos fazer um sonzinho aí. Claro. Né? E o que teve assim de destaque, assim, que tu lembra, assim, que tocou nas rádios lá e tudo? Cara, lá realmente, lá rolou o Inferno vai ter que esperar, né? Rio, São Paulo e pra cima, né? Porque a Sony fez um single, né? Fez um compacto, né? Até a gente foi gravar um negócio engraçado, a gente foi, antes de gravar a versão definitiva pela Sony, nós fomos pro Rio, pra um estúdio de uns malucos lá, gravar o Inferno vai ter que esperar pro single. Então esse single ficou bem raro, né? Porque a gravação do single que foi pras rádios não é a gravação que tá no álbum. Bah. E me lembro que eram 2 malucos lá no estúdio, uns tiozão trilocão e uns bigodeiros assim, e aí eles contando que a Xuxa tinha gravado Hilarie lá. Ah, é? Então é um puta console assim, analógico na mesa, dizendo, tá vendo essa mesa de som? E apontou em cima, a Xuxa ficava deitada aqui, atravessada aqui em cima da mesa de som, gravando de madrugada, e altas histórias, né? Mas, cara, a gente... Tardes de Outono, né? Rolou bastante, né? A gente gravou 2 clipes, Fora o Inferno vai ter que esperar. O clipe original de Inferno foi gravado com imagens ao vivo do Teatro da OSPA, né? Em Porto Alegre, né? Rosa Tatuada e Barão Vermelho, fora o Cheiro de Vida, que é mais jazz. Foram as únicas bandas de rock que tocaram no Teatro da OSPA, né? A gente colocou lotação lá, 1.200 pessoas. Foi um show incrível. Se originou um clipe. Desse disco também a gente fez um clipe de Virando Noites e Dias, que é uma outra balada. E a outra música que rolou bastante também, agora respondendo a tua pergunta, que rolou muito, foi Voando Baixo, né? Que é uma música que também fizemos um clipe muito legal na Tabaí Canoas, incendiamos um dojão. Lembro desse clipe. Esse clipe concorreu no VMAs, né? De 92, no Video Music Awards, né? A gente não foi premiado, mas o vídeo concorreu, né, no VMAs, né? Então é um som que a gente toca até hoje também, bem legal. Posso rolar essa? Claro. Então Voando Baixo. O teu silêncio não tem nada a me dizer. Correr no escuro é meu motivo de prazer. Se procuro por um sonho, por um dia mais azul, por trás de mim nasce um sol sem brilho algum, e o meu caminho leva a lugar nenhum. Voando baixo e queimando como fogo, não há vitória nem derrota nesse jogo. Meu espírito impaciente, louco pra se libertar. Não há estrada que eu não queira navegar. É o meu destino, não posso te levar. É o meu destino, não posso te levar. Que afu, cara. Valeu. Bah, cara, que prazer te ver tocando assim de perto, hein, cara. Só o barulho. Pô, barulho do bom, quem dera aqui, né? Obrigado. Que todos os barulhos fossem assim. Esse som rolou bastante também. O Rosa, a gente toca até hoje essa música, né? Ela tem uma versão bem longa, até a gente faz um instrumental no meio e tal, mas é um som que eu curto demais e quem quiser dar uma olhada no YouTube aí, o clipe é muito interessante também. Sim, bem bacana mesmo. Valeu. E me diz uma coisa,
Vocês participaram de bastantes programas do centro do centro do país ali, Rio e São Paulo. Sim. Né? Eu até tive vendo esses tempos uma gravação antiga do programa Livre, cara. E daí até eu vi assim, que eu tava catando umas coisas lá de rock gaúcho, até cruzei com engenheiros bem no início, quando eles foram lá para cima e tudo. Para cima que eu digo é do mapa, né? Saíram aqui do Rio Grande do Sul, foram para lá e tudo. E aí, cara, eu lembro que vocês estiveram no programa Livre, que eu vi o vídeo, não vi na época. Eu vi o vídeo posteriormente. E não faz muito tempo. E aí, cara, aí o Serginho Groisman lá apresentando vocês, entrando aquela guitarra, cara, do Rosa Tatuada, assim, meu Deus, cara. A gente tocou, a primeira foi Onde Morrem os Anjos, e depois tocamos essa, Voando Baixo. Exatamente. Aquela noite foi aquele dia no programa Livre, ainda era no SBT, depois a gente teve depois em 94, já fora da Sony, com o álbum em inglês, a gente também teve no Jô. Mas ali foi um dia crucial, né, para permanência do Rosa Tatuada na Sony Music, porque ali no programa Livre... Porque, cara, algo que eu não me arrependo de forma alguma foi que a gente sempre manteve a nossa postura de banda de rock, de hard rock, atitude, né, de banda de rock. E na ocasião, quando saiu esse disco da Sony, eu me lembro que tinha uma divulgadora... A Andrea Rock'n'Roll, ela chegou com uma lista, um fax, assim, com todos os programas de TV que já estavam agendados para o Rosa Tatuada aparecer, participar. E a gente estava naquele clima, né, de sentar a lenha, né, e loucuragem, cervejada e não sei o quê, e tinha, né, sempre mantivemos a nossa essência, né. E aí, quando ela chegou com aquele fax, ela falou assim, olha, gurizada, aqui estão todos os programas marcados para vocês de TV, de divulgação do disco, né? Sony e tal. E eu queria que vocês dessem uma olhada, peguem uma caneta e risquem o que vocês acham que não é legal fazer, né? E a gente simplesmente riscou quase todos os programas, né? A gente riscou a Angélica, riscamos a Hebe, riscamos um monte de coisa e deixamos só o programa Livre. Porque esses aí, te interrompendo um pouquinho, vocês iam fazer era playback, né? Mas não por isso, mas a gente pensava assim, cara, o que a gente vai fazer no programa? Tudo bem, os Casca tinham ido, né? Até a apresentação clássica dos Cascavelenses lá, né? Eu quis comer você, né? Mas a gente pensava assim, cara, o que nós vamos fazer na Angélica, cara? Né? O público da Angélica não vai entender o Rosa Tatuada. O nosso público não vai entender o que o Rosa Tatuada tá fazendo na Angélica. Lá, né? Né? Então a gente pensava assim, o Motley Crue iria na Angélica, né? Acho que não. Black Sabbath iria na Angélica? Não. Então aquilo já foi um choque para eles, assim, porque a gente riscou toda a lista, deixamos só o programa Livre e o Metrópolis. Sim. Que é um programa super legal, um programa cultural. Depois o Cunha Júnior, né, foi pro Metrópolis, ficou muitos anos lá. Nem sei se a Periga até tá lá, não sei. Mas aquilo já foi, assim, um baque, né, pros caras lá. E só voltando ao programa Livre, a gente chegou... Se tu assistir depois, tu vai ver que as guitarras estão nos cubinhos Fender. Sim. Desse tamanhozinho assim, né? E a gente tinha pedido 2 JCM 900, porque... Era pra tocar O Inferno Vai Ter Que Esperar, que é a música de trabalho. Então a gente precisava do som clean, mesmo do JCM, mas precisava do som, pra quem não sabe, o som limpo, né? Sem distorção, né? E aí a gente chegou lá pra passar o som, tinha 2 cubinhos Fender, que eram umas abelhas, né? Que não tinham som clean, né? Aí a gente chegou pra passar o som, e eu e o Paulo Cássio, o guitarrista do Rosa, né? A gente ficou puto da cara. Eu falei, cara, não tem clean, cara. Como é que a gente vai tocar uma balada, né? Com esses amps aí. Aí a gente foi pro camarim e falou assim, foda-se. Era ao vivo, né? Eu falei, vamos tocar Inferno, tem que esperar porra nenhuma. Aí a gente foi lá e sentou 2 lenhas, né? Porque essa começa até começa com bareinha. Batendo assim. E aí, Onde Morrem os Anjos, o nome da música. Aí eu me lembro que, cara, a gente tocou a guria no canto. Eu me lembro que ela com os olhos desse tamanho. E a gente já tinha tomado os uísque, né? E aí ela chegou...
meninos, vocês não tocaram Inferno, a música de trabalho no programa livre? Eu falei, não tocamos, foda-se. não deu pra tocar, não tinha como, não tinha os amplificadores que a gente pediu, a gente não tocou. Cara, e aquilo ali já foi um baque, né, Mas e como é que foi assim, a estrada de vocês lá nesse meio aí? A gente fez algumas coisas, mas muito menos do que nós esperávamos, né? E, na realidade, essa divulgação toda, a gente já tinha tocado com o Guns, né? Já tinha feito os 3 shows com o Guns, porque os shows foram enquanto a gente estava gravando o disco, né? Só que o que aconteceu foi que a produtora que a gente estava, né? Que a gente trabalhava... a gente estava esperando que esse boom todo do Guns e coisa originasse mais shows no centro do país e aconteceu o inverso. A gente ficou preso no sul o ano seguinte, né, 93 até meio de 94. A gente ficou preso no sul com uma agenda absurda de shows, mas a gente não via acontecer shows no centro, marcarem shows no centro do país, né? Então a gente começou a se sentir preso, né? E então para lá para cima rolaram muito pouca coisa na época, nessa época aí, né? E aí o que aconteceu? A gente começou a se sentir preso e nesse mesmo período, por ideia do Paulo, que era o guitarrista do Rosa, o outro guitarrista, o Paulo Cássio, ele falou, cara, vamos largar tudo aqui, vamos morar no Rio, vamos embora pro Rio, para São Paulo, porque vamos aproveitar, né, e se estabelecer, né, no Rio. Primeiro a gente achou que era no Rio. A gente chegou no Rio, ficou um mês, viu que não tinha nada, que o rock estava em São Paulo, né? Mas quando nós chegamos no Rio também, além de toda essa questão, né, da postura da banda frente à gravadora, né, e tal, além de toda essa questão, toda a presidência da Sony mudou. Né? E tem aquela coisa de apadrinhar a banda, né? O novo presidente, a gente sentou na frente dele, né? Na época era o Jorge André e quem nos contratou antes foi o Marcos Kilser, que é um outro cara muito conhecido também do meio. Mas quando a gente sentou na frente do novo presidente da Sony lá em 93, ele falou bem claramente, ele falou assim, rapazes, né? Eu estou dispensando vocês porque eu não vou trabalhar um produto que não fui eu que descobri. Ele falou claramente, assim, né? Aí ele tava com umas demos em cima da mesa, né? Ele falou assim, vou trabalhar esses garotos aqui de Minas, né? Que tocam na noite lá em Minas, que era uma banda cover, mas eles têm um trabalho autoral muito bom, chama Skank. E vou trabalhar esse rapper aqui, que é um menino aqui do Rio, um rapper muito legal, que é o Gabriel Pensador. Aí mostrou pra nós as demos, né? e falou, e vocês estão liberados. E a gente, beleza, né? Oi, por sinal, assim, voltando lá pra Ipanema FM, o Skank começou com um disco independente, que era bem difícil de se conseguir na época. Tu gravar um disco independente era caro pra caramba. Não, cara. Tem todo o seu valor. Né? Exatamente. E eles gravaram, cara, a gente tocou quase todo aquele disco. Que legal. Aí depois eles assinaram, não lembro qual a gravadora. Então foi essa daí. Foi a Sony. Foi a Sony, Aí eles estouraram, mas aí o que eles lançaram pela gravadora foi considerado o primeiro disco do Skank. Claro. Né? E aquele que a Ipanema tocava, que rolava. Talvez tivesse alguma faixa do primeiro no da Sony. Isso eu já não sei porque eu não acompanho o Skank, né? Mas eu acho bacana, mas não é a minha praia, claro. Mas foi mais ou menos isso, cara. E aí o que aconteceu foi que, voltando à coisa de tocar no centro do país, a gente acabou assinando com uma gravadora em São Paulo, chamava-se Paradox, que na realidade era um selo especializado em dance music, né? Mas a gente acabou assinando com eles. E quando a gente chegou em São Paulo, a gente descobriu que a cena lá era o contrário do Sul. Todo mundo tocava em inglês, né? Chegou a onda do grunge, né? A gente foi atropelado ali pelo Alice in Chains, pelo Soundgarden, né? Veio aquela onda do Nirvana. Nirvana nunca fez nossa cabeça, embora eu respeite, mas a gente começou com aquela coisa mais do Alice in Chains mesmo, Soundgarden. Eu via aquela outra coisa, aquele som mais denso, as afinações baixas, né? Aquele som mais arrastado, aquela coisa mais down.
E era um reflexo, mais ou menos, da vida que a gente estava levando lá, né? A gente estava morando no JK, os 4, no centrão de São Paulo, né? Na 9 de julho, lá bem no Vale do Agabaú, lá na boca do lixo. E estava numa fase bem pesada, né? Lá passaram bastante trabalho. Na questão de droga e álcool também, uma fase bem pesada que a gente passou. E então pintou esse disco chamado Devotion, né, que saiu logo depois do da Sony, que é um disco todo em inglês, que era um reflexo do que a gente estava vivendo lá. É um disco que eu me orgulho, não me arrependo de forma alguma, né? A gente tocou no Jô Soares com esse disco. A entrevista. E com esse disco que a gente fez alguns shows realmente pelo interior do Rio e de São Paulo, né? Foi com esse álbum e não com o da Sony, morando em São Paulo, né? Mas aí, assim, nessa época que vocês estavam fazendo shows ali, vocês conseguiram se capitalizar para permanecer lá? O que aconteceu? É bem difícil, né? Porque lá Custo de vida. A gente optou por fazer essa incursão na música em inglês. Na realidade, todas as bandas lá, as bandas existiam em São Paulo, mas elas existiam para tentar uma carreira fora do país, né? Sim, eu lembro. O Viper, o Angra, o Dr. Sim, né? O Ratos de Porão, o próprio Ratos gravou em inglês e não sei o quê. E as bandas da cena lá que a gente conheceu e ficou amigo, todo mundo tocava em inglês, né? Aí, logo depois, pintou os Raimundos, né? E tinha uma banda que era também tinha o Little Quail. Sim. E os Mussarelas. Pintaram essas bandas que começaram a fazer uma nova mudança ali na parada ali da cena, né? Do rock em São Paulo. Mas isso foi depois. Mas a gente foi, né, atropelado por essa onda toda e... O que aconteceu foi que lá a gente não ganhava grana. A grana que ganhava... Aí a gente vinha pro Sul fazer shows... em português, para se manter lá. Só que aí a gente começou a se dividir, e a gente começou a chegar aqui, já não queria tocar as músicas em português, e tocava no clubinho, não entendo. Lembra um showzinho, cara, em Minas do Leão, cara? Que a gente tocou num clubinho lá, mas a gente tava numa fase já, né, bem pesada, assim, e a gente não tocou nenhuma música em português, não tocou Inferno Vai Ter Que Esperar. Sentamos uma lenha só, som pesado em inglês, e aquela ficou todo mundo parado, assim, nos olhando, né? E eu me lembro que os contratantes... Eu acho que então foi nesse período os contratantes aí, chegaram e falaram assim, mas vocês não vão tocar as lentas? Cara, eu lembro nesse período aí, eu lembro que eu trabalhava na Ipanema FM, eu já fazia discotecagem, que chamava na época, né? Que era DJ da Rádio Ipanema FM. E eu lembro, cara, que eu fui contratado para fazer a parte de som mecânico para um show de vocês eu acho que foi em Canoas, cara, se eu não me engano. Eu acho que foi em Canoas. Pode ser. Né, que era bem nessa época aí, que vocês estavam sentando a lenha e cantando inglês. E aí, claro, né, a coisa começou a se dispersar, né? Como eu disse, como eu comentei, é um disco que eu não me arrependo, né, que eu me orgulho de toda a fase. A experiência é válida. Não me arrependo de nada, mas ele é um disco que não tem nada a ver, francamente, com a história, com a proposta do Rosa Tatuada, com o espírito, né, do Rosa Tatuada e as suas influências, né? Que são as bandas de hard rock ali dos anos 80, 70 que nos influenciaram, né? Que, né, basicamente ali o Kiss, o Motley, né, os dinossauros dos 70. E a ideia do Rosa sempre foi um show para divertir as pessoas, né? Não um show down, né? Para deixar as pessoas, né, pesadas, com uma carga nas costas e tal. E era o que a banda tava fazendo, né? Sim. Bom, Jacques, então vamos curtir esse outro clássico, né? Da Rosa Tatuada, né? Tardes de Outono. Vamos nessa. E que, por sinal, eu adoro a tua versão acústica. Obrigado, querido. Valeu. Você se vai.
nas frias tardes de outono, veio o vento e te levou, e junto o meu coração e o meu amor então se quebrou. Outra vez você se vai sem nenhuma explicação. Outra vez você se vai. Outra noite que se vai, como essa triste canção. Outra noite que se vai, como folhas secas pelo chão, nas frias tardes de outono, veio o vento e te levou, como folhas secas pelo chão, nas frias tardes de outono, veio o vento e te levou, e junto o meu coração e o meu amor então se quebrou, e junto o meu coração e o meu amor então. Paisa. Valeu. Pô, até fiz um back vocal aqui bem baixinho, aqui, bem tímido. Eu não sabia como é que tava a altura do mic pra nada. Tem que deixar o destaque pro cara aqui, né? Esse som nos meus shows solos, né? No meio eu costumo colocar o Hey Hey My My, né? Do Neil Young no meio, porque é a mesma harmona, né? No meio do show eu coloco ali o... E canto um pedacinho, né? Ali do... Hey, hey, my, my. Coloco no meio, porque eu me lembro que, cara, a gente tem N músicas, né? Com essa harmonia, claro, Lá menor, Sol, Fá. Mas eu me lembro que uma época, lá nos anos 90 também, alguém chegou pra nós e falou, cara, mas essa música aí é do Neil Young, né? E a gente... Cara, só que, claro, esse riff é do Paulo e é um lance que rolou tão natural. Aí a gente não conseguiu mentir, porque a gente tinha 18, 19 anos, vindo do hard rock farofa dos anos 80, né? Do metal. A gente não sabia nem quem era o Neil Young, cara, sabe? Os caras, não, mas essa música é do Neil Young. Eu falei, quem? Né? Mas é como eu disse, só o Tom depois, Petty, né? Só cara? Depois, é claro, que a gente foi, né? Não, porra, pior que é, né? O Tom Petty que dizia, né, cara, que até foi uma vez que perguntaram pra ele, quando ainda ele era vivo, claro que depois de morto só psicografado, mas aí perguntaram pra ele assim, aquele lance do Coldplay ter feito um plágio da música dele, aí ele falou assim, cara, rock and roll tudo se parece. É por aí. E tem um outro que fala, pô, mas são só 7 notas, né? Uma hora tem que repetir, né? Exatamente. Uma hora se repete, né? Não adianta. Mas, bicho, o que é, assim, ó... mas teve um período ali, esse período do disco em inglês de vocês... que tu falou que tava mais pesadão e tudo, né? Até uma fase mais sombria. Sombria, exato. No som e na vida de vocês. Claro. Eu imagino. E o que aconteceu com a Rosa depois desse período aí? Então, né, durante essa época... Vocês deram uma parada aí, né? Durante essa época esse disco saiu, a gente estava fazendo algumas coisas, mas realmente tudo muito devagar, né? Na realidade lá... O Rosa Tatuada era uma banda totalmente underground, como qualquer outra, iniciando, né? Ainda mais que a gente mudou totalmente, né? A proposta, o som, a linguagem, a língua, né? O idioma, né? Me expressando melhor.
E nesse meio tempo, o Barezinho, o batera original da banda, decidiu deixar a banda, né? Ele tinha outros compromissos aqui, tinha mulher, não sei o quê, tinha seus motivos e deixou a banda, né? Voltou para Porto Alegre e nós ficamos lá, e agora? E a gente acabou pegando um baterista paulista lá, um cara espetacular, gente finíssima, o Alessandro Vitiello. Inclusive tem um clipe do Rosa Tatuada desse disco, a música chama-se Motor, né? Motor, que o Alessandro gravou o clipe, né? Mas logo depois... Ele gravou o clipe, mas a bateria... A bateria do Baré, o original. Ele só... viemos gravar em Porto Alegre até, com direção do Alex Hernambi, gravamos em cinema. É um clipe bem bacana também. Só que logo depois disso a gente, né, eu também, como eu comentei antes, né, eu tava vendo já que, né, não era mais o Rosa Tatuada que eu idealizava, e aí eu também decidi deixar a banda, né? Eu decidi vir embora, os guris ficaram lá em São Paulo, os outros dois, o Paulo Cássio, o guitarrista, e o Eduardo Rod, o baixista, né? E voltei. Então, o Rosa Tatuada de 94 a 2000 passou por um hiato, né? A banda realmente terminou, né? Encerrou suas atividades, né? Eu cheguei em Porto Alegre, fiquei meio a bangu, sem saber o que fazer, acabei... Na época tinha vendido meu equipamento, né? Não estava mais a fim de tocar, talvez um pouquinho de desilusão, e... Aí em 96 eu pintei lá na Good Music, né? Meu queridão amigo Ney Von Soria tinha aberto há pouco tempo, há um ano e pouco, a Good Music. Eu fui lá comprar uma guitarrinha simples, que me deu vontade de voltar a tocar. E o Ney acabou me chamando, né, para trabalhar na Good Music. Eu fiquei lá até final do ano, até final de 2019. Agora eu fiquei 23 anos na Good Music, né? Mas aí foi em 2000 que eu em 99 ali que eu me reencontrei com o Barezinho, e a gente resolveu, aí com meu irmão no baixo, o Rodrigo, remontar o Rosa Tatuado, né? Aí começa um outro capítulo, Aí pintou o álbum O Carburador, né? Sim, que era o selo... Aí é pela Antídoto a City aqui, né? A gente assinou com a City e ficamos alguns anos, né? Lançamos 3 CDs ali pela Antídoto. A Antídoto, eu lembro que ela estava lançando bastante, estava trabalhando bastante a música regional aqui, né? Sim, a Antídoto é o selo pop rock dentro da City, né? Que foi a maior gravadora do Rio Grande do Sul, né? E na época coordenado ali pelo Raul Albornoz e pelo Vini Tonello, né? Que produziu esse álbum do Rosa, tocou depois teclado no Rosa por alguns anos, né? Entrou na banda efetivamente. E o selo Antídoto lançou o primeiro álbum de toda uma geração do rock gaúcho, né? Lançou o primeiro Maria do Relento, o primeiro Tequila Baby, primeiro Acústicos Valvulados, primeiro Reação em Cadeia, o clássico Sétima Efervescência do Júpiter, né? E tantos outros, né? E ali a gente assinou com eles e remontamos o Rosa. Avisei para os caras, né, que ficaram em São Paulo, que o Rosa ia voltar aqui com uma nova formação. Eles já estavam fazendo outras coisas, né? O Paulo foi embora para Nova York, né? O Paulo mora em Nova York já há 13, 14 anos, mais até. E o que ele está fazendo lá? O Paulo, ele tem ele trabalha numa empresa que organiza festas, monta festas, né? De eventos. Tipo, tu vai casar, tu contrata os caras cuidam desde da mesa, do prato, do garfo, até a orquestra que tá tocando, tudo, né? Ele trabalha numa empresa que é uma equipe grande. Hoje ele coordena uma equipe lá, uma galera. E o Eduardo, na época, também ficou em São Paulo e se formou em computação gráfica, teve agência de publicidade, design e tal. Hoje o Paulo tem uma banda muito bacana, né? Só falando um pouco sobre os membros originais aí do Rosa. É legal falar nele. O Paulo Cássio tem uma banda muito legal, chama-se Sonic Tabu, né? Que é de rock instrumental, né? Acabaram de lançar um álbum, né? Podem olhar no Instagram e no Face, né? Sonic Tabu. Saiu até em vinil o álbum novo, o primeiro álbum deles. Que clássico. E o Eduardo tem um portal de rock muito legal também, né? Na internet, chama-se Revista Freak. Revista Freak também tá no Instagram, no YouTube,
no Face, né? E o Beach Baré tá aí também, o Baré sempre curtiu automobilismo, né? O Baré mexe com kart, né? O Baré corre profissionalmente no kart, né? Ele é corredor na categoria sênior, né? E mexe com motores, pinta capacetes, né? É um queridão também, tá todo mundo aí nativo aí. Que legal, cara. Ano passado o Rosa fez... Em 2019, o Rosa fez 30 anos, nós nos encontramos, né? A formação original no Gravador Pub aqui em Porto Alegre. Menos o Eduardo, né? Porque o Eduardo hoje também reside fora do Brasil, mora na Espanha. E eu, o Paulo e o Baré nos encontramos no Gravador e rolamos uns sons. Também tá no YouTube para quem quiser dar uma olhada. Foi bem legal. Pô, tem um material legal aí para curtir tem muita coisa no YouTube, bacana. Né? E assim, com essa nova formação, como é que se comportou o mercado assim para vocês? Assim, se abriu bastante portas novamente? Abriu, cara. O Carburador, ele é um álbum que saiu em 2001, né? Foi gravado em 2000, saiu em 2001. E ali tava rolando um novo boom, né, do rock gaúcho, né, pintou a Bideobaldi, né, a Tequila Baby tava estouradaça, a Ultraman, uma fase animal, tinha uma outra banda pop que veio com a Bideobaldi, que era Video Hits, né. Video Hits. Tu lembra bem daquela, né, então tinha os programas de TV, as rádios continuavam abertas, né, as grandes redes, né, não falando das nossas rádios do coração, mas as grandes redes, né? Claro que eu respeito, mas que hoje não abrem mais espaço, né? Então, ali ainda tinha né? O Rosa foi muito bem recebido, a volta do Rosa Tatuado, o Carburador, um disco que vendeu um monte também, por muitos considerado o melhor disco do Rosa Tatuado, né? Um disco bem visceral, assim, que eu curto um monte e... Traz músicas que tocaram muito na rádio também, o Diamante Interestelar, né? Que é um som que rolou muito também. E vamos, toca uma palhinha dessa daí. Claro. E na época foi a gente tocou demais, caiu na estrada ali, os anos que se seguiram, os discos que se seguiram também permitiram muitos shows pro Rosa, né? Diamante. Essa é meio countrysona. Paixão é bem... Já senti. Se a lua surge amarela e torta, se ela vem suja e fria, vem zangada e morta, como o olho de um dragão, cuspo mais longe o meu sangue, uivo mais alto e mato essa maldita solidão. De que estrela veio? De que estrela cruel? Pra que estrela voltou? E aqui me deixou com os olhos no céu. De que estrela veio? De que estrela cruel? Voltou e aqui me deixou, yeah, com os olhos no céu. Minha alienígena dos cabelos verdes, ela brilha no escuro, ela vem me buscar. Minha princesa, meu amor, meu futuro, meu diamante interestelar. De que estrela veio? De que estrela cruel? Voltou e aqui me deixou com os olhos no céu. De que estrela veio? De que estrela cruel? Pra que estrela voltou e aqui me deixou?
Que afu, cara. Valeu. Muito bom. E, bom, a partir daí, aí já estamos nos anos 2000. Sim. Né? Dando uma resumida, assim, o nosso período na City ali foi de 2000 a 2006, 2007. Nós gravamos 3 CDs, né? O Carburador saiu em 2001. Em 2003, nós lançamos o Hard Rock Deluxe, que é o álbum que comemorava os 15 anos da banda. E esse álbum também traz uma música que se tornou outro clássico do Rosa, entre os fãs do Rosa e de hard rock, que chama-se 1 Milhão de Flores. Fala sobre casamento e tal. Inclusive, a gente ouve histórias de nenhum, nem dois, nem três, nem quatro casais que se casaram ao som dessa música, né? Que entraram legal, ao som dessa música, né? E até ano passado, eu fui tocar no interior do Mato Grosso, lá em Nova Mutum, num casamento, porque o casal havia se conhecido ao som dessa música. Bah, que legal! Então, aí em 2003 tem o Hard Rock Deluxe e em 2006 lançamos o Rendezvous, né? Uhum. Então foi o nosso período ali na Antídoto, né? E Rosa sempre trabalhando, né? Tem diversos clipes, né? Dessa fase, muitos vídeos também. Pá, então toca essa daí do Casório, hein? Chama-se 1 Milhão de Flores. Sob a doce luz da lua se erguerá um belo altar. Em meio a 1 milhão de flores, onde vamos nos casar. Quando o sol vier, irá chover 40 horas. E um arco-íris na aurora vai nos abençoar. E o vento vai soprar, levando pra longe a dor. Quando você realizar que só o que importa é o amor. Quando estiver no pior do seu caminho, vou me deitar nos espinhos pra você passar. Quero ouvir você dizer que sim, dizer que sim. Quero ficar com você até o fim. Quero ouvir você dizer que sim, dizer que sim. Quero ficar com você até o fim. Até o fim, é isso aí. Valeu. Uau! Que legal, cara. Pô, história bacana essa, né? Obrigado, cara. E também tem essas coisas assim, lá nos Daltos também, cara, a gente não... É muito raro a gente tocar nos casamentos, né? Mas quando vem alguém contratar, eu já aviso, ó... A gente tem uma ligação com Santo Antônio. Espero que tu tenha certeza disso, porque casamento que a gente toca não termina. Olha que legal. Os caras, não, então... Que é legal isso daí, cara. Tu fez eu lembrar que já teve uns 3 casais, assim, que foram no show dos Daltos, porque, né, nos contrataram, e aí depois mais a gente vão lá com os filhos e tudo mais. Isso é bacana, esse casamento, na realidade, do Mato Grosso foi o único que eu toquei, né? Uhum. Mas é uma música que... o Rosa Tatuado ia tocar num casamento lá em Maravilha, em Santa Catarina, uma vez, e a gente fez um show lá, o casal veio, pegou o contato, nos contrataram, era tipo janeiro, fevereiro, o casamento era em novembro. Aí contrataram o Rosa Tatuada, fecharam o contrato, pagaram o sinal, né? One for the money, two for the show, né? E meses depois a menina chegou e falou assim, não vou mais casar. Né? A gente terminou a parada, Mas essa música, 1 Milhão de Flores, a gente escuta muitos relatos, assim, a gente se conheceu, essa música é a nossa música, a música da nossa história e tal.
Sim, é uma trilha sonora para casamento, né, cara? Uns 2 anos atrás, ou 3, eu tava tocando esteio aqui sozinho, assim, e um cara veio me chamar, o cara levantou da mesa e perguntou se podia pedir a menina em casamento ao som dessa música. Cara. Aí, claro, eu falei, mas é claro, eu chamei eles no palco, né? E dei o microfone pro guri, o guri, né, se ajoelhou lá, se abaixou e pediu a menina em casamento. E eu tocando 1 Milhão de Flores, né? Foi muito legal. Que legal, cara. E a partir daí, bom, quando é que entrou assim esse teu show acústico? Né? Porque, cara, eu tô ouvindo aqui, eu acho muito tri, cara. Eu gosto assim quando... Eu sempre acompanhei o trabalho de vocês ali, né? Sentando a lenha, né? Aí quando suaviza assim com violão e tudo mais, voz e violão e tudo, quando é que tu começou a ter essa ideia assim de fazer esse teu show? Que, cara, eu sou suspeito de falar, Sim. né, cara? O Rosa, desde o início, sempre teve baladas nos shows, né? Eu toquei violão em diversos shows do Rosa, claro, mas sempre junto com a banda, né? Uhum. Cara, faz uns 5 anos que eu tô com esse trabalho, né? Ele... Até hoje tá sendo um aprendizado para mim, né? Não tocar com aquela pressão, né? Tá sendo um aprendizado até para mim cantar, né? Confesso até que eu tô destreinado, porque muito tempo em casa sem fazer shows, né? Eu nós dois, então. Não pratico em casa, né? mas foi através de uma sugestão do meu amigo Marlon Mubar, que é um dos proprietários do Malvadeza Pub aqui em Porto Alegre. Eu sou cliente assíduo do Malvadeza, né? Um dos meus pubs do coração. E sempre tava lá bebendo, vendo os caras tocando e... Por uma sugestão dele, ele chegou e falou, cara, por que tu não pega faz um set aí das coisas que tu gosta, não é Rosa Tatuada acústico, né? Faz um set das coisas que tu gosta, vem tocar aqui, quem sabe tu curte e tal. E anunciei, foi do caralho, né? O bar explodiu de gente, foi muito bacana. E eu tenho visto, né, todo mundo sabe que é uma tendência que se criou dos vocalistas, né? Os colegas de outras bandas também têm feito trabalhos assim. Sim. Né, o Malenotti, o Fabrício, né? O Duda, né? O Alema, né? O Alemão, o Charles, né? E tantos outros. Em parte, eu atribuo essa questão, é um mercado que se abriu, eu atribuo em grande parte ao boom da cerveja artesanal, acredite ou não. Né? Esse boom da cerveja artesanal de anos para cá, ele é algo que não foi planejado, é algo que aconteceu organicamente, naturalmente, né? Não foi nada planejado pela mídia, por nada. Uma coisa que vem crescendo, que estourou e ocasionou na abertura de centenas de pubs aí, né? Milhares, talvez pelo Brasil, centenas aqui na nossa região sul. E então se abriu também esse mercado, né? Todos são vinculados ao rock, né? Porque faz parte, né? Na grande maioria são bares que tocam rock, né? E eu acho que tem tudo a ver com o universo da cerveja artesanal. E é uma oportunidade de tocar coisas que eu gosto. Depois a gente vai fazer um som juntos aí. Com certeza. Tem coisas que eu gosto. Tocar coisas que eu gosto, que me influenciaram e que eu não tocaria com o Rosa. E também me permite que eu vá a cidades ou toque em bares que não comportariam a estrutura do Rosa Tatuado. Né? E é uma experiência bacana, né? Tipo, viajar lá Chuck Berry ali bem legal, com a violinha e a minha mochila, né? E agora tenho viajado com a minha garota. E a gente... E quem é que dirige? Quem é que a gente vai de bus. A gente vai de bus para poder beber. Não, tô brincando. Acreditem ou não, eu não dirijo. Não sei nem trocar a marcha de um carro. Então tem sido uma experiência muito legal, né, cara? O contato mais próximo, né? E cara, é uma outra emoção, né? Sim. Claro que no show tu tem aquela troca de energia com o público, com a banda, né? Mas tu tá num pub pequeno, as pessoas estão pertinho e depois que tu tocou, o cara fica por lá e tal, né? Pois é, cara, isso daí até assim, ó, deixando assim aberto até pro um lance legal pro público, assim, que tá nos assistindo. Que aqui vocês têm 2 caras que eu também, paralelo aos Daltos, eu tenho um projeto Solitaire Man, que eu botei inspirado na música que na verdade do Neil Diamond, mas eu me apaixonei pela versão do Cash. Claro. E aí, daí os caras também, da mesma forma, cara, tu não tá afim de fazer voz e violão e tudo? Vambora. Aí eu
tá, vou botar um nome aí, eu tava tocando já essa música, eu vou botar o nome de Solitário mesmo, já que para ter uma ligação com o universo dos Dalton, né? Claro. Cara, daí segui fazendo, e aí o que eu vejo assim, cara, que já me dá assim, eu sou um intérprete. Eu tenho as minhas músicas que eu tô gravando e tudo mais, comecei fazendo clipe até, e tudo aí veio a pandemia, já mudou os planos, né? Mas assim, geralmente com o projeto Solitário mesmo é intérprete. Eu tô interpretando ali os clássicos do rock, o rock gaúcho também, pego um apanhado aqui do rock gaúcho, do rock nacional, e com os clássicos do rock mundial, né? Principalmente lá vindo dos anos 50, que é a influência dos Daltons. Cara, eu sendo intérprete desses caras todos, que nem Roy Orbison, Elvis Presley, já me dá uma emoção. Imagina tu que toca as tuas músicas para esse público que também canta contigo. Eu fico imaginando assim que, cara, é uma emoção a mais, né? E uma coisa que, como eu comentei, né? Esse meu trabalho não é o Rosa Tatuado Acústico, né? Porque justamente eu me preocupei em fazer algo que eu não competisse comigo mesmo, né? Com a minha própria banda, né? Eu procuro também não fazer. Então, sempre quando eu ofereço show, que eu vendo show, eu digo, olha, tem umas 3 ou 4 do Rosa Tatuada, mas se tu quer o show do Rosa Tatuada Acústico, tu tem que contratar o Rosa Tatuada, não o Jax, né? Exato, Então, cara, no show tem Rita Lee, né? A gente, até lembrei que a gente pode fazer um Elvis depois, eu faço o Suspicious Mind, né? Essa é clássica, essa eu não posso sair do palco sem mas tocar. 90% do meu set é rock gaúcho, né? Quando eu comecei 5 anos atrás, cara, eu comecei sentadinho, com uma pasta, 90% era rock internacional, tudo coisas que eu gosto. Tinha Roy Orbison, tinha Rod Stewart, Tonight's the Night, tinha Peter Frampton, que eu amo. Eu também né? amo. Show Me The Way, Baby I Love Your Way. Eu tocava todas essas coisas aí. Só que à medida que eu fui viajando né, na estrada, eu fui percebendo, justamente com o contato com as pessoas, que as pessoas queriam me ouvir tocando rock gaúcho. Né? Principalmente queria ouvir os clássicos do rock gaúcho na voz do Jax. Principalmente quando eu fui pra Santa Catarina, eu cheguei lá na Praia dos Ingleses, num bar do caralho lá, e o meu set todo quase em inglês, e inventei de perguntar no meio do show, quem é gaúcho? Sabe? Aí 90% do bar levantou a mão e... Né, os ingleses, na Praia dos Ingleses residem 60 mil pessoas e tem tipo 35 mil gaúchos. Nossa, cara. Né? Então, é um exemplo assim, né? Então foi tudo mudando, né? Eu fui definindo o meu set. Hoje eu tenho um set de 2h30 quase. Já fiz shows de 2h30, 3 horas. Parei de tocar sentado, comecei a tocar de pé, joguei a pasta fora. Agora faz uns 3, 4 meses que eu joguei o setlist fora também. Antes eu fazia lista, né? Eu não faço mais nada. Eu vou e saio tocando, né? Cara, que é o melhor, né, cara? Porque isso daí também é uma técnica bacana, porque por mais que tu toque 2 vezes no mesmo bar, naquele semestre, o público vai ser diferente das 2 noites. Então tu tem que ir conforme o clima ali, tu tem que sentir o clima. E tu vai fazendo o teu setlist na hora. Eu, na real, esse meu trabalho, o lance do Jax acústico, na realidade é até meio difícil eu voltar no mesmo local até no mesmo ano, às vezes, né? Eu não tenho essa frequência também de tocar, não toco tanto assim, né? Mas houve um amadurecimento desse meu trabalho, né? Ele começou de uma forma até um pouco mais retraída, né? Que acredito eu sou um cara tímido assim até hoje para algumas coisas e ele é um show que foi evoluindo, foi amadurecendo, né? Então hoje, claro, dá para dizer que ele tem até um roteiro, porque às vezes como tu toca bastante, tu acaba criando vícios, contando as mesmas histórias, né? Mas é sempre pra galera diferente, né? Sim. Mas é um show que amadureceu, assim, né? Então, hoje eu fico pensando, né? 2, 3 anos atrás eu fui tocar nos lugares, né? Os caras tinham que me chamar hoje, porque o show amadureceu e ficou muito mais legal, né? Sim. Do que era, né? Então... Mas isso sempre, né, cara? Isso faz parte, né? Faz parte. Quando tu inicia, exatamente. Quando assim... Com certeza deve acontecer contigo de tu ouvir as primeiras gravações do Rosa
e depois as que vieram posteriormente, e tu vê aquela evolução acontecendo. Claro, né, cara? É normal. né? Tipo aqueles fãs mais ortodoxos, assim, que falam, não, o primeiro disco que é bom, maravilhoso, né? Eu fico pensando, como é que os caras... O resto não presta, então? Não, eu digo, como é que os caras gostam daquilo ali, né, cara? O cara só gritava, né, cara? Era uma gasguita, né? Até a gente tava comentando ali do KG, né? Me imitando, né? Mas devia ser muito engraçado, né? Porque houve uma evolução, claro, né? Hoje eu tenho, né? Vou fazer 52 anos, houve uma evolução, né? Eu sei que eu tenho o mesmo timbre, o meu jeito de cantar, né? Que cara, se tornou assim, peculiar, né? A galera reconhece que é o Jax, né? Mas houve uma evolução, né? E Com certeza, cara. Eu acho engraçado aqui... aqueles fãs, não, mas tem que tocar, o primeiro disco que era bom. Eu falo, vocês são loucos, né? Um cara com 19 anos só cheio de cachaça na cabeça. Não, mas até assim, cara, eu que acompanho assim, a história do Rosa Tatuado e tudo, eu vejo... É nítido, pra mim é nítido a tua evolução como vocalista. Mas esse período aqui de 5 anos pra cá, tocando sozinho, cara, tu começa a te ouvir. Te ouvir, exatamente. Né? Coisa que tu não consegue quando tu tá com os parceiros. Não, né? Tem um bumbão lá nas tuas costas, um baixão, a guitarra no Marshall lá no 10.000 lá, né? Cara? Tem isso, né? Então tu pensa, desafinei, errei, foda-se, né? né? Agora não, agora é tu e o violão, né? Então, exatamente. E mesmo assim, claro, né? Não sou nenhum mestre em técnica, nem nada disso, né? Mas tu tem uma técnica copiada por aí. Mas esse período sozinho é uma grande escola, cara. É um lance certeza, que cara. E eu tinha pavor de violão, cara, né? O violão pra mim era um pesadelo quando eu era guri, até que gravar violão. Esse troço aqui, né? Essa dureza, né? E hoje não, né? Eu acabei, esse período de 5 anos, acabei me apaixonando, né? Pela coisa de tocar violão, que é muito massa, né? Mas, Jax, já que a gente estava falando aqui a respeito do pessoal nos shows, querer que tu cante as músicas do rock gaúcho, de querer ouvir os clássicos do rock gaúcho na voz do Jax Maciel. O que tu poderia tocar pra gente aí, cara, do rock gaúcho, assim, né? Com certeza, tu gosta de todas, né? No meu show tem Tequila Baby, tem Vera Louca, tem TNT, muitos Cascaveletes, né? Que são bandas que foram uma influência minha ali de garoto. Todas foram influências, né? Mas... prestar homenagem, então, à memória do grande Bebeco Garcia, né? E vamos fazer junto, então, vamos lá, cara, Dalton. Vamos fazer, então, o Você é Tudo Que Eu Quero. Manda ver. Não existem mais distâncias que possam te levar pra mais longe. Quando você dá a partida, sua nave se perde no espaço. Eu não quero mais migalhas, você só me abandona, me deixa esperando na linha. Quando não me quer, se evapora feito gás. Diz aí. Pra você não passo de um brinquedo, logo você cansa e depois joga fora. Você é tudo que eu quero. Você é tudo que eu quero. Não consigo mais pensar em coisas que até pouco eu sonhava. Se for pra ficar contigo, não importa se corro perigo. Não entendo por que tanta pressa, nem por que viver desse jeito. Como é que você quer que eu ande? Diz aí. Se você não me dá o chão pra pisar, pra você não passo de um brinquedo que logo você cansa e depois joga fora. Diz aí, Dalton. Você é tudo que eu quero. Você é tudo que eu quero. Você
Valeu. Tá saindo uma dupla aí agora. Bom, vou aproveitar que eu tô com esse vozeirão aqui do meu lado, então, galera, e vamos fazer um Elvis, né? Qual Elvis? Vamos fazer o Suspicious Minds. Classudo, eu não saio do palco sem tocar essa, embora. Então tá, vou homenagear o rei do rock, né? The American Singer. Tá na tua. We got it a trap. I get rock out because I love it too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I'm saying? We can't go on together with suspicious minds. We can't build our dreams on suspicious minds. So if their old friend I know drops by to say hello, well, I still see suspicion in your eyes. Diz aí, Dal. So over again, I feel that I've been. You can see the tears I wear, I cry. We can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious minds. Oh, that our love survive all tragedies from her eyes. Just don't let a good thing die in a woman. I'll never lie to you. Oh, not much. Yeah, yeah. We caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I'm saying? Pra terminar, we can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious minds. Feito! Que legal, cara. Valeu. Pô, e com essa eu vi que eu tenho um show esse final de semana, cara, e faz tempo que a gente não toca, faz uns 2 meses que eu parei, ou mais até. Bicho, eu vou ter que desenferrujar o inglês, principalmente. Eu comecei assim, será que eu lembro da letra? Não, mas isso aí é que nem andar de bicicleta. Dá a primeira embalada e vai. Cara, vamos encerrar com a clássica que eu tô louco pra ouvir tu tocar de perto, assim, né? Vamos nessa, cara. O inferno vai ter que esperar. Vamos lá. Então, que cara, nem a Covid vai nos levar. O inferno vai ter que esperar. Temos muita estrada pra... Esse assunto de Covid tá meio batido, galera, mas eu quero dizer pra vocês que não se acostumem com esse papinho de novo normal aí. Ai, que a nova vida, novo normal. Novo normal nada, né? Vamos tocar a nossa vida. Vida é a vida, cara. Né? Vamos trabalhar, fazer a roda girar, né? Exatamente. E vamos olhar aí para a classe artística, né? Para os músicos, para as empresas de som, para os bares, para os pubs, né? Para todo mundo envolvido nessa grande roda aí da arte, né? Exatamente. Artistas cara. em geral, atores, né? Então, né? Vamos. Porque até agora a gente não entendeu por que a gente foi a classe que
Estamos voltando crucificados, agora, né? Crucificados, exatamente. Crucificados pelo Covid. A gente fica lá longe do palco, cara. O palco fica bem distante, cara. Tu fica a 5 metros do cliente ali, então é o né? seguinte, né? Então, não, né? Vamos tocar nossa vida adiante, né? Agora tem essa vacina aí, quem quer vira jacaré, quem quer vira tartaruga, né? Exato. Quem quer toma, quem quer não toma, né? E então é isso aí, cara. Então vamos rolar esse classicão do Rosa, que eu acho que é o, né, que tem a ver com esse período todo aí que já tá durando 1 ano e 2, 3 meses já, né, que o inferno vai ter que esperar. Fuck Covid. E, cara, muito obrigado, né, a ti, Dalton. Em nome do Roleta Russa Podcast, aí, meu querido Renato, né, esse cara espetacular, né, que Com a certeza, gente teve a oportunidade de trabalhar juntos uns anos atrás e vamos fazer muitas outras coisas ainda. Então, um abraço carinhoso para ti, então, Renato, aí que tá nos bastidores, né? Exato, tá lá atrás. E nas muito câmeras. sucesso, então, a Roleta Russa Podcast. Eu sei que tem uma bela estrada pela frente e vai receber muita galera legal aqui também. Contem comigo, certeza, né? Para convidar os amigos aí das bandas também. Contem comigo. Né? E depois, depois que tu tocar a música, vamos fazer uma roleta russa mesmo, como ela é mesmo ou não? Não sei, pode ser. Eu tô Pode dentro. ser? Traz a arma aí. Fazer a roleta russa com bacon. Assim. Galera, vamos nessa então. Um beijo pra todos. Valeu. Ele sentiu que algo escapou, soube que sua garota se foi. E com ela alguém, e o tempo passou com raiva e solidão. Então uma noite numa rua qualquer, ele viu sua garota através da vitrine. E com ela alguém, sentiu as pernas como blocos de pedra e o coração esmagando seu peito. Caminhou até lá, uma arma na mão, em frente aos dois. Uma arma na mão. Diz aí. Não, vai. Sorriu e disse adeus. Ele sabia o que fazer, mas sabia também que não nasceu pra matar. Como é que fica então, galera? Nem um tiro, nem uma gota de sangue, o inferno vai ter que esperar. Sorriu e disse adeus, o inferno vai ter que esperar. Nem um tiro, nem uma gota de sangue, o inferno vai ter que esperar. Sorriu e disse adeus, o inferno vai ter que esperar. Uou, uou. Casa. Oh yeah. Nem um tiro, nem uma gota de sangue, o inferno vai ter que esperar. Sorriu e disse adeus, o inferno vai ter que esperar. Obrigado! Ah, que grande Viva a roleta russa! Rock and roll! Ah, velho, muito obrigado por essa grande noite aí. Valeu, né? obrigado. E vai, que as nossas estradas aí se cruzem, velho. Se Deus quiser. Pra fazer um show. Logo. Fazer mais umas parcerias aí. Obrigado, irmãos. Valeu. Gente, obrigado ao Jax, obrigado ao Renato aí pela oportunidade hoje como, né, entrevistador, né, com o maior prazer. E quem sabe eu volto novamente aí, né, Renato? Quem sabe eu volto em outra oportunidade aí para entrevistar mais alguém aí, algum bandoleiro
ou bandoleira do rock gaúcho, do nosso amado rock gaúcho. Valeu, até a próxima.